A paz do Senhor Jesus para a tua vida. Vamos refletir hoje no Salmo de número 32, um salmo belíssimo, Salmo de Davi, que ele fala sobre a felicidade do homem perdoado, exortação ao arrependimento. Ele começa o salmo dizendo assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Né? Tanto a expressão transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto são expressões para designar alguém perdoado por Deus. E o salmista ele reconhece o valor, o benefício, a importância que é ser perdoado por Deus, de forma tal que ele usa a expressão bem-aventurado, seja mais do que feliz, ditoso, alegre, satisfeito. É alguém que é perdoado por Deus. E Davi fala isso com experiência. A gente vai ver no decorrer do Salmo que ele tinha pecado. E depois ele confessa o pecado a Deus, e enquanto ele não confessava, ele sofria muito. Olha só, o verso 2 ele diz: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia. Esse calar-se é o camarada encobrir o seu erro. E o salmista fala que ele, por um tempo, ele encobriu o seu pecado, ele não confessou a Deus o seu pecado. E por isso ele sofria muito. E ele veio falar sobre que envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Ele estava sofrendo bastante, tinha bramidos, os ossos envelhecidos, fracos. É uma metáfora. Versículo 4, ele diz: Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio, ou seja, de verão, e a mão de Deus pesando sobre ele. Olha que coisa bonita. Ele diz que Deus pune. Deus pune quando a gente erra, quando a gente peca. Muita gente pensa que Deus está lá parado, é um Deus morto, ou que Deus não age para punir os nossos pecados. Deus pune. E o salmista sentiu a punição divina aqui. E ele disse... Veja que ele disse que a tua mão pesava sobre mim. Essa tua mão pesar sobre mim, isso fala de punição divina. Isso fala de castigo divino. Porque Deus é Pai, Deus ama, Deus nos castiga para que a gente acerte, para que a gente melhore. O castigo de Deus não é para a nossa destruição, é para a gente melhorar. Ele é pedagógico. O versículo 5 ele diz: Confessei-te o meu pecado. Agora sim. Olha só, depois de ele esconder... Aí veio o sofrimento, ele diz: Confessei-te o meu pecado. Confessei. Contei tudo. Eu não aguentei mais. Não aguentava mais sofrer. A mão de Deus pesar. Então, para que está escondendo mais o pecado? Para que esconder o meu pecado? Se eu vou contar a Deus, aquele que pode perdoar o meu pecado. Confessei-te o meu pecado. E a minha maldade não encobri. Não encobriu jamais, né? Não continuou encobrindo. É isso. Isso dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Aí vem a parte mais maravilhosa, gente. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Veja, a maldade do meu pecado. O pecado já é mau, ainda agora imagina a maldade do pecado. Né? Porque o pecado ele é mau, ele é destruidor mesmo. E o próprio Davi, né, o homem segundo o coração de Deus, veja que ele deslizou, ele pecou. Agora, sabe o que é que lição eu aprendo, o que eu admiro no ato de Davi? É que ele confessa a Deus. Mesmo tendo escondido por um tempo, ele vai depois e confessa ao Senhor o seu pecado, porque ele vê que não dá certo, não é bom continuar no pecado, na maldade. Isso entristece o Espírito de Deus, nos afasta de Deus. O ser humano perde a paz. O cara que está mergulhado no pecado, ele não tem paz. Não tem paz no seu interior. Não tem. E aí, quando ele confessa, Deus perdoa. Vê que lição boa que a gente aprende. Deus perdoa os nossos pecados. Se eu confessar, se você confessar, Deus perdoa. Então, para que ficar sofrendo, encobrindo o pecado, encobrindo o erro? Eu não sei qual tipo de pecado que você tem cometido, ou pode ter cometido, mas eu sei de uma coisa, que Deus é o Deus que perdoa pecado. Perdoa tão que o salmista ele ficou tão satisfeito, tão feliz com o perdão de Deus, que ele diz isso no verso 1 do Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada
e cujo pecado é coberto, seja removido, é retirado dele a sentença de morte do pecado, porque o pecado mata. É uma dos galardões do pecado, das recompensas do pecado, é a morte, conforme Paulo, na carta dele aos Romanos, no capítulo 6, e versículo 23, ele diz que o salário do pecado é a morte. Mas aí ele completa, ele faz uma ressalva. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Esse é o dom de Deus. O do pecado é a morte, o do pecado é a destruição, o do pecado é a miséria. Mas o dom de Deus é a vida, é a reconstrução, é a restauração. Esse é o dom de Deus. Continuando, ele diz assim: pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, essas a ele não chegarão. Isso fala de turbulência, de sofrimento. E ele diz que quando o camarada está nessa imersão, nessa tempestade de sofrimento, de ataques inimigos, ele diz que aquele que orar a Deus, o santo orará a ti, é tempo de poder achar, ou seja, é tempo de poder ter socorro. O que ele quer dizer aqui é que nunca é tarde demais de usar a fé, de buscar a Deus em oração nos momentos da adversidade, da angústia. Nunca é tarde. Ore, mesmo que ainda venha correntes, enchentes, tsunamis, grandes ondas, águas, rios caudalosos, disse, não vai encontrar você, não vai lhe destruir, porque Deus vai te achar, vai te buscar, vai estender as mãos para te resgatar antes que essas águas cubra você. Disse, tu és o lugar em que me escondo. Isso aqui é bonito. O lugar que me esconde, tu és o meu esconderijo. Tu és a minha proteção, Deus. Isso é fé, gente. Infelizmente, muita gente não tem essa fé em Deus. Seria bom que todos tivessem a fé em Deus. Que Deus é o nosso protetor, é o nosso esconderijo. Disse, tu me preservas da angústia, ou seja, tu me livras. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. É interessante que na versão, na linguagem de hoje, que é essa daqui, que eu estou, essa expressão do verso 7, ele diz assim, tu és o meu esconderijo, tu me livras de aflição, eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. Aqui também dá a mesma ideia, tu me cinges de alegres cantos de livramento, é porque o canto é a consequência do livramento. Ou seja, ele está cantando a Deus pelos muitos livramentos, as muitas salvações que Deus tem dado a ele. Aí agora é Deus falando para ele, o verso 8, ele diz assim, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Vê que coisa bonita, Deus ensina a cada um de nós o caminho que a gente deve andar. Se eu não estou andando, se você não está andando, é porque você não quer andar. Não é falta de ensinamento. Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos guia em toda a verdade de Deus. Se instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. É como se os olhos de Deus fossem o farol, a luz em nossa frente, nos guiando pelo escuro, em tudo que é caminho, iluminando as nossas vidas. Versículo 9, isso aqui eu acho muito bonito, esse versículo 9. Diz assim, não sejais como o cavalo, nem como a mula, ou seja, não seja burro, não seja jumento. É isso que o salmista está querendo dizer aqui, expressando, a vontade de Deus para com a vida dele. Na versão, na linguagem de hoje, também diz assim, não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam, ou seja, não seja insensato, não seja louco, não seja burro, não seja jumento, seja alguém que tem juízo, sensatez, para que não precise botar freio em você, aqueles freios como os cavalos, ande no caminho certo da verdade. E ele diz assim, o ímpio tem muitas dores, muitos sofrimentos, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Ou seja, a misericórdia de Deus vai estar em volta da gente. Coroado da misericórdia, mergulhados na misericórdia. Aquele que confia no Senhor, que tem fé em Deus, a misericórdia de Deus o alcança. E não só alcança, como envolve ele. O verso 11, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração.
alegrai-vos no Senhor. Mas aqui é bonito, aqui eu quero estender. Alegrar-se em Deus é uma coisa maravilhosa. É a verdadeira alegria da gente. É alegrar-se em Deus. E muita gente, nós temos alegria também por outras coisas. Você ganha um notebook novo, compra um carro, uma casa, faz uma viagem, é muita alegria. Isso é bom também, faz parte dessa alegria social da gente. Mas é uma alegria espiritual, uma verdadeira alegria. E essa alegria é a gente alegrar-se em Deus pela bondade dEle, pela justiça, poder ser santo, ser maravilhoso. É viver-se Deus, é se alimentar dEle, é se alimentar de Deus e ter a mente cheia de Deus. Ocupa a tua mente com o Senhor e a tua vida será feliz. E a lição que aprendo é: não fique sofrendo por conta de pecado, de iniquidade. Confessa a quem for preciso. Confessa a Deus que Ele perdoa, Ele é perdoador, a sua misericórdia é grande, é infinita, é ilimitada para com todos nós. Ele já te perdoa e você será uma pessoa feliz. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.